Boa noite a todos, parabéns por sua pontualidade. Estamos começando mais um programa aqui com vocês. Vocês já estão acostumados nas segundas-feiras à noite, estar ligadinhos aqui no Adventistas Sul, sempre para um tema abençoado, um tema que vem aquecer o nosso coração. Falar em aquecer, eu estou aqui falando diretamente de Curitiba, um frio danado, e pensando, né, que os nossos amigos ali de Vitória da Conquista, que já estão ligados com a gente, puxa, aí deve estar bem mais legal e bem mais gostoso que aqui em Curitiba, né? Quero aproveitar também para mandar um abraço para os nossos amigos de Itajaí, Santa Catarina, Suzano, é o Brasil inteiro ligado nas nossas lives de segunda-feira à noite. E aí, me conta, você está sendo abençoado pelos temas que nós estamos trazendo aqui a cada segunda-feira? Conta para mim aí nos comentários, por favor, qual foi o tema que mais mexeu com você até o presente momento. Você está acostumado com o pastor Charles aqui, cada segunda-feira apresentando. Hoje ele não pôde estar. Na verdade, nesse mês de julho ele tirou umas férias e a gente vai estar aqui conversando com vocês temas super interessantes. Aí é o seguinte, para que a gente tenha uma base bíblica extremamente sólida para esses temas que nós vamos ter daqui para diante, só assim, ó, só para você saber um pouquinho, a gente vai falar sobre homossexualidade, sobre sexo antes do casamento, sobre o movimento feminista, a gente vai ter temas bem interessantes. Só que a nossa conversa aqui, ela vai ser sempre baseada na palavra de Deus, na autoridade da palavra de Deus. Inclusive, é sobre isso que a gente vai conversar hoje e semana que vem. Entendeu? O tema é tão importante que nós vamos conversar 2 semanas sobre autoridade bíblica. Se prepara, pega aí a folha de caderno, pega a sua caneta, porque vai ter muita informação interessante. E já aproveita e vamos aqui curtir esse conteúdo, porque quanto mais você curte, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E você ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreva aí, ativa o sininho, porque assim você vai ficar sabendo tudo que a gente coloca, a gente posta. Conteúdo 10, abençoado, bênção para a sua vida. E hoje ao meu lado aqui nas perguntas, para a gente bater um papo, o pastor Ariel, meu amigo aqui de sala, companheiro de ministério jovem, e ele com Desbravadores aqui na União Sul Brasileira. Ariel, e aí, hoje o tema vai ser muito legal, vai ser não? Com certeza. Um abraço aí para os amigos que acompanham. Que legal ver gente do Brasil todo. Nos ajuda a vencer na vida aí, galera. Curte aí, compartilha. Tem tanto conteúdo que não tem tanta relevância, que às vezes ganha aí bastante espaço. Vamos fazer esse conteúdo viralizar, porque aqui é a Bíblia, a palavra de Deus, e hoje vai ser um tema muito legal. Já estou empolgado aí, pastor Elmar, com os próximos aí que você citou, temas aí relevantes para a gente conversar. E pelo que eu entendi, a gente vai conversar tudo isso à luz da Bíblia, porque assim, se a gente debater e cada um dá uma opinião, é só um debate. Agora, se o debate tem como a base a palavra de Deus, aí a gente pode chegar a conclusões que vão fazer diferença na nossa vida. Que legal estar com a galera participando aí desse momento tão especial e vamos seguir junto aí. Ô, Ariel, tem um monte de programação paralela aí, mas eu acho que esse trio no ataque aqui vai ser certeza de vitória. O que você acha? É ou não Com é? certeza. Olha, tem gente aí que tá ligado no jogo e tal. Pessoal que não quer ir pro céu, né? Só pode, né? Só pode. E é o seguinte, não vai sair gol no primeiro tempo, vai dar 0-0. Deus não vai abençoar porque você abandonou a Bíblia. Não exagerei um pouquinho aí, mas Brincadeira, brincadeira, aqui vai brincadeira. ser, pela graça de Deus, vai ser goleada aqui, né? Vamos nós. E para nos ajudar nesse assunto tão importante, eu quero apresentar para vocês o nosso palestrante dessa noite, aquele que vai conduzir o pensamento principal aqui, Michelson Borges. Ele já está aqui com a gente. Michelson, olha, ele tem o Borges, eu queria demais ser parente dele, mas infelizmente não sou parente, né? Só Me somos irmãos em convidaram, Cristo me Jesus, né? convidaram para um debate com a família Borges. Então, É isso daí, é isso daí. Ariel, para a gente poder começar, então, faz a oração e vamos começar o nosso tema. com certeza. Pai grandioso, obrigado, porque um dia o Senhor carinhosamente planejou a salvação do ser humano. Que bom que esse plano da redenção tenha acontecido e um dia a mensagem da tua palavra chegou até nossa família, chegou até nós. Hoje, ó Pai, que queremos então buscar as razões por que cremos na tua palavra, esteja conosco aqui com o Espírito Santo. Dá-nos sabedoria, conduz o nosso debate e que aqui o Senhor então possa
é ter livre acesso ao nosso coração e ao coração dos ouvintes. Isso que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Michelson, eu estava pensando aqui que um tempo da minha vida, início do ministério, uns 20 anos atrás, dificilmente eu não passava uma sexta-feira sem acompanhar os seus textos e tudo mais. Alguns deles pautavam, inclusive, ajudavam nos sermões do sábado. Me lembro de um de 2013, que era Deus não é a fada do dente, que saiu na Folha de São Paulo e tal. Aquele marcou bastante aquele texto ali. Estamos numa época em que alguns talvez podem comparar a Bíblia com umas fábulas também. Do ponto de vista histórico, nós podemos ter confiança na palavra de Deus? Primeiramente, boa noite aos meus amigos aí, aos que estão acompanhando essa live também. É impossível não me sentir em casa, porque estou aí com meu primo, né? A gente brinca assim em off, né? Pastor Elmar Borges, né? Então, é primo, né? É mais que primo, né? É irmão na fé, então isso nos une muito mais. Pastor Ariel também, um grande amigo. É uma alegria estar com vocês aqui, homens de Deus, dedicados ao ministério adventista. E também pelo fato de que eu sou originário da União Sul, né? Eu sou daí da União Sul brasileira. Eu sou catarinense, lá de Criciúma, sul do estado. E antes de vir para a CPB, que fica na União Central Brasileira, aqui em São Paulo, interior de São Paulo, eu trabalhei aí na União Sul. Fui professor na Escola Adventista Central de Florianópolis, trabalhei na Rádio Novo Tempo em Florianópolis também. Então tenho assim minhas raízes aí nessa terra abençoada, apesar de muito fria. E é uma alegria, portanto, por vários motivos, estar aqui com vocês nesta noite. Pastor Ariel, a sua pergunta aí inicial, ela já começa dando o tom assim dessa nossa live. Claro que nós temos aqui pouco tempo para tanta coisa maravilhosa que pode ser abordada, pode ser tratada, né? Mas como estamos assim dando o start para essa série maravilhosa de lives que haverá aí no canal, aqui no canal, né, da União Sul Brasileira, Adventistas Sul, eu creio que começamos bem, falando da parte histórica da Bíblia. Afinal de contas, por que nós podemos confiar realmente na Bíblia? Eu tenho uma experiência, quem sabe eu deixo para o final contar um pouco dela, mas uma experiência de cético que, em algum momento, encontrou a Bíblia e ouviu dizer que ela é a palavra de Deus, que ela, a despeito de haver vários livros de tradição religiosa no mundo, como o Bhagavad Gita, como o livro de Mormon, o Alcorão e outros, a Bíblia, ela se coloca como a verdade absoluta. Eu sei que pode parecer até para uma cultura pós-moderna hoje uma afirmação assim um tanto até arrogante, né? Mas enfim, a Bíblia diz de si mesma que é a verdade. Então nós temos que tomá-la pelo que ela diz e avaliar essa pretensão, né? Essa afirmação. O próprio Jesus disse em João 17:17 que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para um cristão, existe sim uma verdade absoluta e ela é Cristo, que disse de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é a Bíblia, porque ela testifica da verdade que é Jesus. Portanto, temos em Cristo e na Bíblia a verdade absoluta para orientar nossa vida, nossos passos. Agora, será que a Bíblia realmente passa no crivo, digamos, da história, da arqueologia, de outras áreas do conhecimento humano? Não que ela precisasse, né? Porque ela deve ser o aferidor, mas ainda que nós submetêssemos a Bíblia a esse escrutínio, eu creio que ela passaria no teste. Eu já estou há 30 anos investigando esses assuntos, desde que me tornei adventista, pesquisando, e quanto mais pesquiso, mais fico maravilhado com essa coleção de livros chamada Bíblia Sagrada. Só deixa eu já bater uma bola contigo. Eu gostei muito desse aspecto. A primeira live, a gente começando com a Bíblia. Então, nós estamos afirmando aqui que a Bíblia é a verdade absoluta. Numa época em que as pessoas vêm, geralmente os pensadores e tal, eles vêm nas lives que a gente vê por aí do mundo, eles falam assim, não existe verdade absoluta. E depois coloca o tom nas suas palavras como verdade absoluta, né? Então, não tem mais a minha aqui, é uma verdade boa, né? Nós estamos começando, então, apresentando Cristo e a palavra de Deus como verdades absolutas. Boa observação, pastor Ariel, porque, na verdade, essa afirmação pós-moderna de que não existem verdades absolutas, ela é autocontraditória, né? Porque eles afirmam isso como uma verdade. Então, o que, na verdade, o que os relativistas, na verdade, estão dizendo é o seguinte, ó, não existem verdades absolutas, exceto a verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. Então, é uma contradição total, né?
Nós, diferentemente desses relativistas, cremos sim que há uma verdade e curiosamente, quando nós alinhamos a vida de acordo com essa verdade revelada, tudo dá certo, né? Que coincidência, que interessante. A gente pode ter mais saúde, a gente tem uma vida familiar muito melhor, tem paz, né? Mesmo o mundo estando assim tão conturbado, mas a gente tem paz lá dentro do coração, da mente. Quer dizer, tudo que ela promete, colocando em prática, dá certo na vida. Então eu só posso pensar que realmente é o manual de funcionamento da vida humana. Eu quero recomendar para os amigos que estão assistindo essa live um estudo bíblico diferente. Nós produzimos isso com o Departamento Jovem da Divisão Sul-Americana faz alguns anos já. O pastor Elmar conhece bem, o pastor Iel também. É o estudo Resgate da Verdade. O material está gratuito, em formato PDF. Você pode ir ao Google, digitar assim, o Resgate da Verdade PDF. E você pode baixar e usar à vontade. É um estudo bíblico que começa justamente com essa questão da verdade. É uma abordagem mais filosófica, mais apologética. Eu acho que você, especialmente você que é pré-universitário, universitário, vai gostar muito desse material. Mas voltando para cá, o aspecto histórico da Bíblia, será que ela é confiável? Será que ela passa, né, realmente no teste? Eu anotei aqui algumas coisas para não me perder muito, porque senão isso vai embora também, né? A gente vai longe. Por exemplo, no fim do século XVIII, a descoberta da Pedra de Roseta, lá no Egito, que foi depois decifrada por Champollion, ela traz um conhecimento, ela possibilita obter-se um conhecimento grande do Egito Antigo, aí nasce a egiptologia, a arqueologia moderna também nasce nesse momento, e isso já mostra a presciência de Deus, como Deus é maravilhoso e perfeito, né? Porque, graças à decifração da Pedra de Roseta, que continha ali o mesmo texto em 3 versões, grego, uma língua que nunca se perdeu, e 2 escritas egípcias, aí sim, estavam perdidas com o tempo, né, no tempo, Champollion traduz, então decifra aqueles símbolos, aqueles hieróglifos e outras coisas ali, demótico e tal, como eu disse, possibilitando a abertura desse conhecimento para a humanidade. Bom, isso foi no fim do século XVIII, ok? Quando a gente retrocede lá para 1500 a.C. e vemos Moisés sendo inspirado por Deus para começar a escrever a Bíblia, o Pentateuco é de autoria dele, estranhamente, Moisés, que era perito nas línguas do Egito, porque ele foi educado para ser até talvez um faraó, ele tinha que passar pela escola dos escribas, ele não usa a língua chique daquele momento, né? A língua do império. Ele usa uma língua simples, com 20 e poucas letras, dá para aprender aí os rudimentos dela em 6 meses, a língua dos escravos. E aí a pergunta vem, né, por que Moisés fez isso? Por que será que ele escolheu essa língua, essa escrita, essa forma de escrita simples, e não a sofisticada do Egito? Pense um pouquinho naquilo que eu falei sobre a Pedra de Roseta. Se Moisés tivesse escrito em qualquer língua do Egito, a Bíblia teria permanecido indecifrável até fim do século XVIII. Mas graças a Deus, ele foi orientado a usar o hebraico, e por causa disso, a Bíblia sempre esteve disponível. Por causa disso, a reforma aconteceu. Por causa disso, o cristianismo nasceu antes da reforma ainda. Por causa disso, o movimento adventista despontou no mundo. E por causa disso, a Bíblia, ela sempre foi compreendida e foi o sal da terra neste mundo corrompido. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu anotei aqui é a grande descoberta, que é tida como a maior descoberta do século XX, arqueológica, que é a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1947. Para encurtar a história, graças à descoberta desses manuscritos, que datam de até 250 a.C., foi possível perceber e provar que a Bíblia passou pelos séculos e séculos de cópias e cópias e cópias, sem ter sua mensagem alterada. De maneira... Essa era uma acusação comum, inclusive, que se falava. Como não? Tem aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto. Eles diziam, como confiar que o texto, depois de séculos e séculos, não foi sendo alterado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um grifo? E então, se pegou um intervalo de séculos e percebeu o seguinte, Deus cuidou da palavra de tal forma que ela não sofreu alterações, né? Exatamente, né? A versão mais antiga, até 1947, era um códice de 900 anos depois de Cristo. Você lembra qual foi a data que eu falei para os manuscritos do Mar Morto? 250 antes de Cristo. Portanto, a descoberta era de uma versão bíblica mais de 1000 anos mais antiga do que a versão disponível naquela época, né? Na década de 40, fim da década de 40. Fantástico. Então, as pessoas que... Lembrando aí para o pessoal que está nos acompanhando que por que era preciso fazer essas cópias? O pergaminho e o papiro, eles estragam, né? O pergaminho dura 130 anos, então
era necessário um trabalho de copistas, e a acusação era que esses copistas que eram necessários quando a cópia se estragava, que eles então não eram tão confiáveis e tudo mais. Então, realmente, essa descoberta, ela mostra que o texto se manteve intacto, né? Graças a Deus. E ele ficou preservado em pergaminhos lá em Qumran, nas margens do Mar Morto, porque é uma região muito seca, o mar é morto, é muito salgado, né? E ali praticamente não há micro-organismos no ar. Então, esses pergaminhos se mantiveram ali intactos, guardados em cântaros. E a comparação daquele texto com o texto até então mais antigo provou que realmente a mensagem foi preservada, mesmo tendo sido feitas várias cópias, e graças a Deus pelas cópias. Porque se só houvesse o original sido guardado, se uma bomba explodisse, se pegasse fogo, se, sei lá, fosse roubado, a Bíblia teria sido perdida. Então, graças a Deus, ainda que haja algumas variantes textuais, isso é assunto para outro momento, mas graças a Deus, várias e várias cópias foram feitas, de modo que é possível reconstruir a Bíblia até com os escritos dos chamados pais da igreja, lá do tempo da escolástica, né? É possível, sim, tempo da patrística, né? É possível, sim, reconstruir o texto bíblico integralmente. Então, Deus foi muito cuidadoso com a sua palavra, né? Amém. Outra descoberta interessante que podemos mencionar aqui é o papiro de Pulver, né? As pragas do Egito eram tidas como lenda, e com esse papiro foi possível provar que elas foram factuais, porque esse sacerdote Pulver, ali ele registra uma oração, uma reclamação a Horus, um deus egípcio, mencionando algumas pragas do Egito. Então, foi confirmada a historicidade desse evento. Quando eu escrevi o meu livro Por que Creio, da CPB, eu tive a honra de entrevistar um grande arqueólogo, o Dr. Paulo Borck. Ele já é falecido, ele dá nome ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, campus de Engenheiro Coelho, e ele mencionou ali na entrevista, contou para mim, das escavações que ele fez lá numa região chamada Babedra. Interessante que ali, fica também ali nas proximidades do Mar Morto, né? Escavando vários poços, eles chegaram a certa profundidade e encontraram uma camada de cinzas bem espessa, o que revelou o quê? Uma destruição por fogo, né? Algo assim catastrófico, numa extensão muito vasta. E não é uma região vulcânica. Não há como explicar aquele tipo de coisa. Poderia ser um incêndio causado por uma civilização superior? Poderia, mas tão grande assim, inclusive queimando o cemitério. Ninguém tocaria fogo no cemitério, né? Primeiro porque é inútil, e segundo porque eles respeitavam esses lugares, tinham assim umas certas crendices, né? Então, para os pesquisadores, aquilo é uma confirmação de que realmente aconteceu o evento da destruição de Sodoma e Gomorra, com fogo e enxofre. Então, é um dado interessante também esse aí. E, Michel, finalmente... eu só queria... Não, sim, fala, Borges. Pode terminar. É que assim... Eu só vou mencionar mais um detalhe aqui, um detalhe que é interessante. Davi era tido como... Alguns achavam que nem tinha existido, que era um personagem fictício, né? E se tivesse existido, era só um líder de um bando inexpressivo lá, nos tempos bíblicos, né? Até que o palácio dele foi descoberto lá em Jerusalém. Está sendo escavado, né, neste momento. Inclusive, o palácio da rainha de Sabá, na Etiópia, também foi descoberto. Na verdade, amigos, para a gente resumir esse ponto aqui, essa pergunta, mais de 40 personagens, 40 lugares históricos foram descobertos pela pá dos arqueólogos, de maneira que a Bíblia é o documento antigo mais confirmado por escavações e por descobertas arqueológicas. Entender ou afirmar que ele não é um livro confiável do ponto de vista histórico é desconhecer os fatos, na verdade. Eu acho muito interessante falar sobre esse assunto, Michel, porque às vezes, principalmente, né, os nossos meninos, 18 anos, 19 anos, eles chegam na faculdade e eles são ali caçoados pelos seus professores, né, do tipo assim, você acredita na Bíblia? E isso demonstra exatamente isso que você falou, né, é uma falta de conhecimento do próprio professor, que tudo bem, ele pode ser doutor, sei lá, na área que for, mas ele talvez não tenha esse conhecimento de que a Bíblia, ela tem a sua prova e a sua contraprova em muitos aspectos. E às vezes ele está falando de um autor de 10, 15 anos, que daqui a 2, 3 anos, o que ele acreditava simplesmente foi por terra por uma nova descoberta. Sem colocar também de que hoje a gente tem muito mais referência no texto bíblico do que naqueles filósofos do passado. A gente conhece muito mais de Jesus, existe muito mais prova de Jesus do que as provas da existência dos Césares de Roma, né? Uma questão histórica. Então, assim, acho que nessa primeira parte que a gente está conversando, é importante a gente colocar que, gente,
a Bíblia, ela é e tem sim as provas históricas necessárias para a gente acreditar de que é um livro de verdades e não um livro de farsas. Agora, na Bíblia, Michel, a gente também tem algumas promessas, algumas previsões, que hoje a gente diria que são profecias, que se cumpridas, a gente vai dizer, ok, então quem fez a profecia estava correto, e seria uma prova também da bênção sobre o texto bíblico, porque também tem aquelas pessoas que dizem, ok, o texto é bom, mas ele foi escrito por uma pessoa conhecedora, era uma pessoa inteligente, só que quando a gente olha pelo viés de uma profecia, aí realmente tem que ter uma força sobrenatural para poder ajudar a pessoa que colocou no papel, colocou ali escrito essa profecia, né? A gente pode dizer assim que a arqueologia são evidências lá do passado, e a profecia são evidências que mostram que o futuro, né, quando cumpridas as profecias, também ele traz assim evidências muito fortes. Antes de eu começar a citar algumas, eu quero só mostrar para vocês um grande nome na história da ciência, que também cria como nós na confiabilidade da Bíblia e das profecias. Olha aqui, dá para ler aqui o nome do autor? Isaac Newton. Isaac Newton. Ele mesmo. Isaac Newton. Sir Isaac Newton, né? Um dos pioneiros da ciência, um dos que nos legaram o método científico e descobridor do cálculo, tá? Só para contextualizar. As Profecias do Apocalipse e o livro Daniel. Esse livro foi publicado em 1723, a primeira edição. E aqui ele diz o seguinte, ó, logo no começo do livro, eu vou ler um trechinho para vocês. A autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sínodos e bispos, presbíteros, é humana. Mas a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. Então, aquela ideia de que a Bíblia é livro para pessoas de mente estreita, para ignorantes. Olha, sinto muito, mas eu quero dizer que eu estou em boa companhia, porque Isaac Newton, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Copérnico, todos eles eram não só crentes na palavra de Deus, como também eu poderia chamá-los de criacionistas, porque eles criam no relato literal da criação, nas profecias, como é o caso de Isaac Newton, dedicou muito tempo de sua vida pesquisando a Bíblia, querendo descobrir coisas que só depois um tal de Guilherme Miller viria a descobrir, porque era o tempo certo. Miller, ele desponta na história, é um dos precursores do movimento adventista, né, millerita, ele desponta na história no tempo do fim. Newton estava um pouco antes disso, não era o momento ainda, mas ele queria muito ter descoberto, isso que é maravilhoso. Bom, em termos de profecias, eu listei aqui algumas coisas, por exemplo, óbvio, né, Daniel 2, uma aula de história completa num capítulo. Quando eu estudei pela primeira vez esse capítulo da Bíblia, eu fiquei maravilhado. E pensei, é impossível um ser humano desajudado, não inspirado, algo que não tenha sido revelado por Deus, explicar um capítulo como esse, escrito mais de 500 anos antes de Cristo. É tão assim, espetacular, que alguns historiadores da chamada alta crítica, nós já vamos, quem sabe, conversar sobre isso, eles tentam desfazer a historicidade, a cronologia, Daniel. Isso só pode ter sido escrito depois, ainda que fosse um pouco depois, tá? Mas ele fala até de Roma, ele fala até da Europa e da volta de Jesus. Então é impossível, realmente, algo assim. Daniel 7, Daniel 8, são capítulos tremendos em que nós vemos a profecia e a interpretação dela pelo próprio autor, ou pelo anjo que revela a visão para o autor, Daniel, né? Não precisamos nem buscar outras literaturas externas. O próprio capítulo revela quem são as bestas, quem são aqueles símbolos, o que são aqueles símbolos, assim por diante. Outra profecia fantástica, Isaías 44, 28. Anote aí no papelzinho, no seu caderno, né? O pastor Elmar pediu para você pegar um caderno, uma caneta, então é o momento. Isaías 44, 28. Ali, nós vemos uma profecia do profeta Isaías, em que ele dá nome ao libertador do povo de Deus, que nasceria dali quase 200 anos. Prestou atenção? A profecia cita o nome, ali, exato nome, de quem libertaria o povo de Deus 200 anos depois, quase. E era o nome de um pagão. É mais estranho ainda, né? E, de fato, quando Ciro, o persa, quando leram para ele o nome dele nas escrituras judaicas, né, hebraicas, ele ficou tão impressionado, imagino, que ele fez exatamente o que a profecia dizia que ele faria. Ele liberta o povo de Israel, permite que eles voltem e reconstruam os muros e, enfim, reconstruam o templo, e ele, para ajudar a profecia, ele registra isso num cilindro.
que está hoje no Museu Britânico em Londres. Foi descoberto ali, deixa eu ver o ano, 1879. 1879 esse cilindro é descoberto e é um jornal da época. Pensa num jornal, é o jornal da época. E ali diz assim, resumindo, eu, Ciro, permiti que os povos daqui, deste lado do rio Tigre, voltassem para suas terras, levassem de volta os objetos sagrados de seus templos e assim por diante. A Bíblia confirmada por um jornal da época. Só que a profecia foi feita 200 anos, quase 200 anos antes. Outra profecia fantástica está em Ezequiel 26, versos 4, 5 e seguintes, né? Ali o profeta Ezequiel diz que a poderosa cidade, então poderosa cidade de Tiro, seria devastada. E as pedras da cidade seriam lançadas ao mar e os pescadores secariam redes sobre elas. Ok, 16 anos depois, Nabucodonosor chega ali e destrói Tiro, só que a parte da Tiro que ficava no continente. A ilha continuou intocada, porque era muito protegida, tinha muros, e era longe do continente. Alguns podiam pensar, tá vendo? A Bíblia é falha. Não se cumpriu exatamente como estava escrito. 200 anos depois, mais ou menos, Alexandre o Grande vem com tudo. E aí sim, a devastação foi total. Ele não só destrói a ilha, como ele faz uma ponte de pedras ali. Ele pavimenta tudo aquilo, deixou de ser ilha, não é mais uma ilha hoje. E o curioso é que se você for ao Líbano hoje, onde está a antiga Tiro, você perceberá, e há fotos disso, né? Enfim, você perceberá que os pescadores fazem o quê nas pedras, nas ruínas? Secam suas redes sobre elas. Me diga, humanamente falando, isso é possível? Eu não sei quantos aqui já tiveram a curiosidade de ler, por exemplo, alguma coisa de Nostradamus. Eu já li alguma coisa. É muito enigmático, é tão enigmático que você pode até aplicar a muitas coisas. Agora, a Bíblia não é assim, não. A Bíblia é precisa. Não tem como aplicar de modo diferente as coisas que ela revela. Porque a revelação foi dada por aquele único que sabe o futuro, porque já está lá, e revelou essas coisas. Eu acho que em termos de profecia, ficamos por aqui. Haveria muito mais coisas, mas já dá para perceber que realmente o livro é especial, singular, inspirado Muito por Deus. bom. Muito bom. O Ariel, Nostradamus fez até uma profecia sobre a minha pessoa, só que ninguém conseguiu interpretar até hoje. Então... realmente, eu já tive a curiosidade de ler um pouquinho Nostradamus e tal, e realmente não dá para entender nada, né? E é interessante, né, que o pessoal acaba torcendo pós-eventos para tentar, mas a Bíblia realmente dá exatamente. Gostei também muito aí do que o Michel falou acerca de estarmos em boa companhia com pessoas da ciência. A gente tem que escolher onde vai construir. Aquele professor da faculdade que sabe tudo e mais um pouco, que tem pós-doutorado, que te impressiona na aula, ele tem muito conhecimento, ele tem muita inteligência, ele tem muito conhecimento adquirido e guardado ali. Realmente ele é fantástico. Só que é o seguinte, ele construiu esse prédio de conhecimento no terreno errado. Então, assim, pode ter 100 andares, mas está no terreno errado. Quem constrói na palavra de Deus, então, começou no terreno correto. Então, o que vier após isso vai ter base, né? A Bíblia vai ser a autoridade. Agora, um desafio agora, Michel, porque tem aqui, no final, eu e o Mar, nós estamos querendo fazer algumas perguntas aí, super difíceis, e que o povo também quer saber, mas talvez aí, rapidamente, você poderia falar um pouquinho aí sobre, e na questão da ciência, a Bíblia e a ciência, o que você poderia falar para a gente nesse sentido? A Bíblia passa no teste da ciência também? Da ciência verdadeira? Eu tenho que me segurar aqui, porque esse tópico é outro, que é apaixonante. Eu tenho palestras, né, só sobre esse tópico. E meu livro aqui, eu vou até fazer um merchandisezinho aqui. Boa. História da Vida, né? Eu tenho um capítulo aqui, o capítulo 7, se não me engano, ele trata exatamente disso, antecipações científicas na Bíblia. Eu pesquisei várias delas, referenciei todas elas, foi uma pesquisa longa, um livro que já tem mais de 20 anos de publicado, e eu sempre tenho atualizado, enfim... E eu listei aqui, pelo menos, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4. Não sei se vai dar tempo de tratar de todas elas, mas enfim. Por exemplo, Jó 26, 7. Um texto escrito por Moisés, 1500 anos antes de Cristo. Ele diz o seguinte, que Deus suspende a terra sobre o nada. Vácuo é o que a gente chama hoje, né? O espaço sideral é o nada. Só que no tempo em que Moisés estava na faculdade, lá na Universidade Federal do Egito, na UFE,
Ele estudou o seguinte, e a gente sabe disso hoje, né, que a Terra não só era plana, como ela estava apoiada sobre 5 colunas. Essas ideias voltam com o tempo, né? As pessoas acabam deixando de lado as descobertas mais recentes. É por causa do jogo de War, né? Que tinha aquele negócio plano, aquele estragou, o pessoal jogou aquilo ali, acho que até... Jogaram muito, acabaram adotando essa ideia, né? Mas no Egito Antigo, a ideia era essa, plana e apoiada sobre colunas, porque é pesada, porque, enfim, tem que ter um apoio, né? Moisés, imagina Moisés, o jovenzinho Moisés, recebendo, se ele recebesse essa revelação naquele tempo da faculdade, a gente sabe que foi depois, né? No tempo lá do deserto. Mas se ele recebesse essa revelação na faculdade e dissesse para os colegas, gente, na verdade a Terra está flutuando pelo espaço, eles iam chamá-lo de louco, como chamam muitos jovens criacionistas hoje na universidade. Mas um dia se perceberá quem tinha razão. Então, tempos depois, na verdade, só quando Yuri Gagarin foi para o espaço é que se confirmou visualmente por um ser humano, né, que ela não só é redonda, como está flutuando no espaço, né? Primeiro ser humano a viajar na órbita da Terra, né, o russo, né? Depois os americanos foram mais longe. Bem, esse é um ponto. Jó 28:25 também traz ali uma revelação bem interessante. Ali menciona que Deus ele regula o peso do ar, peso do vento. Imagina você também viajando no tempo, dizendo para o pessoal lá, para os colegas de Moisés, que o ar tem peso. Iam chamar você de maluco de novo, né? Segunda vez você ia pagar mico na classe. Só que, em 1643, Torricelli, um italiano, inventou o barômetro. E aí confirmaram experimentalmente que o ar tem peso, sim. A gente chama isso de pressão atmosférica. Ele exerce uma pressão sobre nós, né? Nas montanhas é um pouco menor, no nível do mar é maior, porque uma coluna de ar maior sobre aquilo ali, a superfície, exerce uma pressão maior. Então, de novo, um texto de 1500 anos antes de Cristo, confirmando um fato científico, né? Vejam, a Bíblia não é um livro de ciências, mas quando ela toca, ainda que de forma tangencial, em alguns tópicos, alguns termos, conceitos científicos, ela acerta em cheio. Não é interessante isso? Outro ponto aqui, Levítico 13:46, um conceito que para nós está muito claro hoje nessa pandemia, né? É o conceito de quarentena. Então, quando alguém tinha uma doença ali, desenvolvia uma doença contagiosa, na verdade, várias doenças de pele eram chamadas de lepra, né? E para evitar qualquer problema de contaminação, eles faziam o que com a pessoa? Tiravam do acampamento, ficava ali numa barraquinha separada, até que o sacerdote, porque não tinha médico naquele momento, o sacerdote examinava a pessoa, se estivesse limpa daquela doença, voltava para o convívio. Isso é quarentena. E se a gente voltar no tempo um pouquinho aí, ao tempo da Europa, lá no século XIV, enfim, vamos lembrar de que milhões, 1/3 ou mais da Europa foi dizimado por peste bubônica, peste negra, né? Uma pandemia. Só não foi... uma epidemia, né? Porque a localização é um pouco mais limitada. Pandemia, do jeito que está hoje, é a primeira vez na história. Isso é realmente algo alarmante. Mas, enfim, se os conceitos bíblicos de isolamento, de asepsia fossem adotados na Idade Média, naquele momento lá histórico, muitas vidas teriam sido poupadas. Já estava lá. De tal forma que Moisés é tido por muitos como o pai do sanitarismo, né? Quando, na verdade, ele não é o pai de nada, porque Deus é quem revelou para ele, porque no Egito ninguém sabia dessas coisas. A medicina do Egito era um absurdo. Não tenho tempo de tratar disso, mas a medicina preventiva que Deus deu a Moisés, por inspiração, aí sim. Essa era a medicina que está alinhada com a ciência moderna, inclusive, com as pesquisas modernas. E o último ponto aqui, para encerrar esse bloco aqui, essa resposta, está em Gênesis 17. Ali nós vemos Deus orientando Abraão a realizar ali um pacto, que seria depois continuado, né, entre eles, os hebreus, que é o pacto da circuncisão, uma aliança, né? Bem, ele diz para Abraão o seguinte, olha, faça isso nos garotinhos com 8 dias de vida. Esse texto para mim é tão bonito, porque se Abraão não fosse um homem de fé que confiava em Deus, ele podia questioná-lo, né? Ele podia dizer assim, Senhor, mas por que no 8º dia? Não pode ser quando nasce, já está chorando ali, já resolve tudo, né? Menos traumático. Lembre-se que não havia anestesia, não havia bisturi, era tudo com faca de pedra afiada, ou sei lá, de algum metal ali rústico, né? Então, por que esperar 8 dias, Senhor? Abraão não pergunta, Abraão obedece. E o tempo passou, os séculos se passaram, mais recentemente, algumas áreas, né, da medicina, da bioquímica, foram assim, desenvolvidas, e hoje se sabe que entre o 2º e 5º dias de vida, ali mais ou menos, de um bebê, uma substância chamada protrombina, ela está em níveis baixos na circulação.
E ela contribui, vitamina K também, ela contribui para a coagulação do sangue. No 8º dia, presta atenção, ela se eleva a 110% e depois Uau. estabiliza 100% para o resto da vida. Como Abraão poderia saber disso? E pior, se Abraão perguntasse por quê, Deus teria que resolver um problema sério aí. Porque Abraão, naquele tempo, não tinha nem noção do que era circulação sanguínea. Deus ia dizer assim, Abraão, então, deixa eu explicar para você, presta atenção. Na sua circulação sanguínea, circulação o quê, senhor? Esquece, no sangue, sabe o que é sangue? Isso eles sabiam. Existe uma substância chamada protrombina que participa de um processo bioquímico em cascata, no fim do qual as plaquetas vão se juntar para formar uma casquinha da ferida. Senhor, eu só entendi a casquinha, o resto não sei nada. Claro, estava muito longe da descoberta, mas hoje a gente sabe, olhando para trás, que a afirmação é totalmente científica. Isso é fantástico. E há muitas outras, mas eu fico por aqui. Muito bom. Ariel, eu tenho certeza que você não sabia isso aí da dona Tobina. Como é que é o nome, Michel? Protrombina. Protrombina. Eu não sabia, viu, Ariel? De fato, eu não sabia, estou aprendendo bastante aqui, muito legal. Eu acho que o Elmar podia explicar para quem não sabe o que é circuncisão. Pode ter alguém, Elmar, que não saiba, né? Era importante, né, Ariel? Brincadeira, né, Ariel? Faz parte das emoções. Mas eu estou aprendendo muito legal. O interessante da circuncisão é que esse símbolo era feito no órgão sexual que é responsável pela procriação, né? Pela continuidade dos filhos da promessa. Então, o ato sexual em si já era uma lembrança, né, de que dali, no futuro, viria o Messias. Então, é um símbolo, assim, bem interessante. Claro que ele, com a igreja cristã, depois acabou sendo descontinuado, né? Mas no momento em que ele estava em vigência, era realmente um símbolo bonito. Mas aqui eu destaco o aspecto mesmo científico, né, da coagulação, que era necessária, obviamente, né, uma cirurgia feita a fio. E o aspecto sanitário também num povo que viveu no deserto tantos anos, né? Então, é mais uma forma que mostra que Deus é um Deus preocupado com a saúde do seu povo e nos mínimos detalhes ele dá dicas na sua palavra para que a gente tenha sucesso nessa área também. Até hoje, a circuncisão ela é tida como um meio de evitar certas doenças, né, como, por exemplo, câncer do colo de útero. Então, há países que recomendam mesmo, por quê? Porque, como disse o pastor Ariel, é um fator até sanitário, de higiene mesmo. É interessante isso. Muito bom. Michel, olha só, a gente colocou já 3 perguntas, né, que são, assim, as colunas, para a gente ter o entendimento de que a Bíblia, ela não é um livro, assim, não é uma fábula, é uma literatura que a gente pode acreditar, que a gente pode olhar com bons olhos, e eu acho interessante o seguinte, nesses últimos meses, aí até para eu poder estar um pouco mais contextualizado com o que os jovens estão sendo expostos, principalmente nas faculdades, eu fui numa livraria para comprar um livro sobre evolucionismo. Eu queria ver o que é que as pessoas explicam, o que elas falam sobre a questão do evolucionismo. E cheguei ali e comprei um livro best-seller no mundo inteiro. E eu pensei, agora eu vou ler esse livro e ele vai me provar, ou vai pelo menos me dar uma direção onde eu possa acreditar na evolução. E eu te confesso, sabe, Michel, eu comecei a ler aquele livro com a intenção de querer acreditar um pouquinho naquilo ali. Qual não foi minha surpresa? Que eu percebi que, para acreditar naquilo que eu estava lendo, e pelo que eu entendi, é o que de melhor tem explicado no mundo a respeito desse assunto, eu preciso ter muita fé. É impressionante. Eu tenho que ter fé. Assim, a explicação ela é tão louca, ela é tão subjetiva, ela é tão improvável, que eu tenho que ter muita fé para acreditar naquilo ali. Aí, depois que eu acabei de ler aquele livro, um calhamaço dessa grossura, eu cheguei à seguinte conclusão. Se eu acreditar nisso, eu vou descobrir e vou aceitar que eu não tenho passado. E eu vou perceber que o meu presente não tem significado. E de que eu não tenho esperança para o futuro. Agora, se eu acredito na história da Bíblia, porque vamos combinar, você acreditar que um dia Deus veio a essa terra, fez um bonecão de barro, você pode olhar para isso e falar assim, rapaz, mas que história mais estranha é essa? Precisa de fé? Claro que precisa de fé, e muita fé. Só que quando eu acredito nisso, eu percebo que eu tenho um passado de existência que existe uma razão, eu tenho um presente que tem, sim, eu tenho uma razão de existir,
e eu posso olhar para frente e eu posso ter certeza de que existe esperança. Então, Amém. aonde eu quero depositar minha fé? Eu acho que é uma questão de escolha. Eu escolhi acreditar na Bíblia. E eu percebo claramente de que na minha vida, pelo menos, faz todo sentido. Agora, veja só, Michelson. Pastor Elmar, só um detalhe. Aproveitando esse seu gancho aí, que eu não resisto. O criacionismo é a minha paixão desde que eu abandonei o evolucionismo. Pode parecer, assim, crendice ou coisa parecida, você pensar que Deus fez ali moldou, né? Vamos usar essa expressão aí, boneco de terra, né? De barro. Só que tem um detalhe, né? A terra, ela contém os elementos orgânicos e inorgânicos inicialmente, que estão presentes no nosso corpo, né? E carbono, e ferro, nitrogênio, enxofre, está tudo ali. Agora, pensar que em um mar primitivo, lá ancestral, substâncias inorgânicas se juntaram de forma misteriosa para formar uma célula viva, sem que houvesse a interferência de um ser vivo, um designer, para criar tudo isso e mais, fornecer informação genética, porque o código genético é um mistério, informação não surge do nada. É preciso uma fonte informante. Eu terminei uma pós-graduação recentemente em biologia celular e molecular. O meu TCC foi justamente sobre isso. E louvado seja Deus, tirei uma nota bem alta ali, mostrando que todas as pesquisas e todos os artigos científicos, eu pesquisei muita coisa, recentes, não conseguem explicar a origem química da vida por acaso. Tanto é que eles estão jogando o problema para fora e abraçando uma ideia antiga, mas estão trazendo de volta, que é a tal da panspermia, ou seja, a vida veio do espaço, porque aqui na Terra não tem como explicar o surgimento dela. Então, sinceramente, eu fico com a versão bíblica que coloca o quê? Vida provém de vida. Luiz Pasteur já provou isso. Deus é vida, deu vida ao ser que não tinha vida, ao boneco lá que não tinha vida, né? Design revela um designer. O nosso corpo está cheio de evidências de design inteligente. E por aí vai, né? Isso aqui vai longe, apaixonante. Mas eu não tenho fé suficiente para ter no acaso, no milagre da evolução. Mas a minha fé, como ela é pequena, aceita bem o milagre da criação. É um tema grandioso. A gente está até preocupado, está chegando na parte final. Gostaríamos de ter mais tempo. Quem sabe a gente marca outra no final dessa já com o professor Michelson. Mas é o seguinte, a Bíblia é um livro que foi perseguido sempre pelo inimigo, porque afinal de contas a força da verdade está ali. Então, a gente tem história de Bíblia no pão, que chegou os soldados, tem história de Bíblia no muro, que a pessoa tijolo, cimento, o muro colocou ali, tem período em que a igreja deixava a Bíblia acorrentada e tudo mais. E hoje, qual é a estratégia do inimigo para nos afastar da Bíblia, já que ela está na nossa mão, está no celular, está na casa das pessoas, eu posso ir na livraria comprar? Qual a estratégia hoje do inimigo para nos afastar da palavra de Deus, ou para talvez distorcer a palavra? Você já deu a resposta nessa última palavra. Estraguei, puxa vida, olha. Distorcer a palavra. Como o diabo realmente não conseguiu, e não conseguiria, porque a palavra é de Deus e ele a preservou ao longo da história, tantas fogueiras foram acesas para queimar a Bíblia, tantas pessoas foram queimadas em fogueiras porque se ousaram traduzir a Bíblia para a linguagem do povo. Mesmo assim, hoje ainda é o livro mais impresso, mais traduzido, mais... Quer ver? Eu tenho aqui comigo uma versão, tem muitas versões, né? A CPB lançou recentemente essa versão aqui, ó, Bíblia Jovem. Tremendo material, linda. A Bíblia é para todo mundo. Bíblia do idoso, Bíblia do jovem, da criança. Bíblia, tenho aqui uma Bíblia que é para executivos, né? É o livro mais vendido no mundo. Talvez o mais lido e estudado também, né? Então o diabo não conseguiu. O que ele faz então? Bom, as pessoas têm a Bíblia, as pessoas levam para a igreja, as pessoas amam a Bíblia. Eu vou, quem sabe, introduzir aí a semente da descrença. A Bíblia é a palavra de Deus, mas olha, não é tudo como está ali. Pense bem, vamos pegar aqui o exemplo do pastor Elmar, né? Boneco de barro, cobra que fala, não dá, né? Um casal pelado lá no jardim, não dá para aceitar esse tipo de história. Aí ele lança dúvida sobre o fundamento da teologia bíblica. Eu estou fazendo uma série agora, quero convidar vocês a assistirem, 10 domingos no NASP Campus São Paulo. No canal UNASP, Igreja UNASP SP. Gênesis, verdades fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Jesus era criacionista. Jesus se referiu a Adão e Eva como literais, como personagens históricos. Paulo, idem. Então, entre os evoteístas, o que é um evoteísta? Alguém que tenta mesclar evolução com Bíblia, formando uma teoria mirabolante, uma ideia absurda, né? Uma mescla que é uma quimera. Não funciona.
coloca dúvidas sobre o caráter de Deus, coloca a morte antes do pecado, faz de Jesus um revolucionário apenas porque ele não veio redimir ninguém, cria uma série de problemas teológicos que atravessam a Bíblia. Então, se você quer ser coerente, ou você seja um ateu, ou você seja um criacionista bíblico. Porque qualquer coisa no meio, entre uma coisa e outra aí, não dá certo, não funciona. Ou você vai... E o esquema hoje, Michelson, te cortando aí, desculpa, que a gente, eu vou não resistir, eu vou perguntar, né? Tem uma galera falando aí de atualizar a Bíblia. É a Bíblia que tem que ser atualizada, ou eu, como leitor, que preciso me atualizar por ela? Palavra de Deus, né? Não é possível a pessoa pensar que ela tem que ser atualizada. Claro que a Bíblia foi escrita em contextos culturais antigos, uma língua antiga, isso tem que ser levado em consideração, obviamente, né? Qualquer livro antigo que você lê, pode ser a Divina Comédia, a Ilíada, você tem que levar em consideração o contexto histórico, né? Estudar a língua, por isso que existe teologia, por isso que nós, pastores, estudamos teologia, né? Para a gente entender questões como hermenêutica, que é uma área do conhecimento que tenta interpretar, que procura interpretar o texto de acordo com o seu contexto, qual foi a ideia inicial dos autores, né? A linguística, o estudo das línguas originais, grego e hebraico, tudo isso são ferramentas úteis para entender a mensagem em seu contexto. Mas a palavra é de Deus. A Bíblia não contém a palavra, como alguns tentam aí florear a coisa, né? A Bíblia é a palavra de Deus, em linguagem humana, em sotaque humano. Ela é parecida com Jesus, se a gente pensar bem, né? Porque Jesus é Deus, o Criador, Todo-Poderoso, é o Verbo Eterno, é o Eu Sou, e ele se fez homem. Então, ele como que não, Paulo diz que ele se esvaziou, né, de sua divindade para se revelar, para poder se aproximar, para abraçar a humanidade. A Bíblia é parecida com isso, porque ela é a palavra do Deus infinito, tornada humana pelos autores humanos, para que nós pudéssemos entendê-la. Isso é um processo maravilhoso. E diminuir isso, o fenômeno da inspiração, da revelação, é algo diabólico, porque o diabo que não conseguiu queimar a Bíblia tenta distorcê-la, tenta fazer com que ela se torne um livro meramente humano, uma construção humana, passível de releitura e atualização. Eu marquei aqui no meu livro o Tratado de Teologia, que é uma obra tremenda da CPB, né, um livro muito bom. Na página 117, me permitam ler aqui alguma coisa sobre a questão da alta crítica, que vai de encontro à proposta da chamada crítica textual, da hermenêutica, de entender o texto. A alta crítica distorce e aplica o conhecimento humano ao texto, tentando desmilagrar, essa palavra não existe, tentando desfazer as ideias de milagres, de inspiração divina, entendendo o texto como algo meramente humano. E aqui no Tratado de Teologia, que é uma obra oficial da Igreja Adventista Mundial, é como se fosse o Nisto Cremos expandido, né? É o que nós cremos como adventistas, diz assim a página 117. Quando pessoas mencionam a alta crítica e se arrogam o direito de julgar a palavra de Deus, chamam a atenção delas para o fato de terem esquecido quem foi o primeiro e o mais sábio dos críticos. Na verdade, isso aqui, gente, são palavras de Ellen White. Ela está dizendo o seguinte, ó, o primeiro crítico, o primeiro subversivo, o primeiro revisor da Bíblia foi Satanás. E no Éden, isso fica muito claro. Foi isso mesmo que Deus disse? Ele falou para Eva usando um médium, a serpente, né? Essa é a alta crítica na sua plenitude. Foi isso mesmo que Deus disse? Ellen White continua aqui, ó. Aquele que tinha centenas de anos de experiência prática, é ele quem ensina os assim chamados autos críticos de hoje. Deus punirá todos quantos, a exemplo desses autos críticos, exaltam a si mesmos e criticam a palavra, santa palavra de Deus. Depois, no Atos dos Apóstolos, aqui traz uma citação desse livro de Ellen White também, ela fala assim, ó, ela já conhecia esse assunto de alta crítica, de distorções no tempo dela, no século XIX. Isso aqui, para nós, hoje é fantástico, né? Porque é o que nós estamos enfrentando hoje. Como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas escrituras pelas tradições e filosofias. Olha só. Assim, hoje, pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica, evolução, olha aí, pastor Elmar, evolução, espiritismo, teosofia e panteísmo, o inimigo da justiça está procurando levar as almas para caminhos proibidos. Para muitos, a Bíblia é uma lâmpada sem óleo, porque voltaram a mente para canais de crenças especulativas que produzem má compreensão e confusão. Encerrando aqui,
A obra da alta crítica, em dissecar, conjecturar, reconstruir, só faltou colocar aqui atualizar, né? Está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está roubando a palavra de Deus em seu poder de controlar, erguer, inspirar vidas humanas. Será que não é por isso que muitas pessoas hoje acham que é impossível mudar sua natureza, é impossível mudar seu caminho, porque elas creem numa Bíblia que não tem poder? Não é a palavra inspirada transformadora, é apenas uma construção humana. Então, realmente, a coisa fica complicada. E, além disso, dessa questão da filosofia humana, da alta crítica, nós temos também algumas ideias estranhas, como chaves hermenêuticas, pessoas que tentam picotar a Bíblia, aceitando aquilo que convém, desprezando aquilo que não se encaixa na forma de elas enxergarem a vida. Isso também é um grande perigo, e Deus, como diz Ellen White, vai tomar conta, né, vai pedir contas daqueles que lançaram pedras de tropeço no caminho das pessoas que poderiam crer, mas tiveram a fé dificultada por causa dessas pregações. Muito bom, Michelson. Eu preciso fazer 3 recomendações, a gente precisa terminar a nossa live aqui, mas eu preciso fazer 3 recomendações. A primeira delas, se você ainda não conhece o canal do YouTube do Pastor Michelson, vá lá, curte, siga, porque ali pelo menos 3 palestras eu assisti nos últimos dias a respeito desses assuntos que nós estamos trazendo aqui, e você vai ter muito mais conteúdo. Primeira recomendação, então, o canal do YouTube do Pastor Michelson. Segunda recomendação, assista também o sermão que ele fez agora, no sábado, ali na igreja do NASP, e também já pode continuar assistindo esses 10 domingos que ele está falando, porque esses assuntos todos, eles são importantes para a nossa compreensão do que é a Bíblia como palavra de Deus, o que ela é autoridade ou não, inclusive para a gente compreender os próximos assuntos das próximas segundas-feiras que nós vamos ter aqui, ok? Então vamos lá. Primeira recomendação, o canal do YouTube do Pastor Michel. Segunda recomendação, o sermão dele do último sábado no canal do NASP. Terceira recomendação, semana que vem, nós vamos ter aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, o pastor Paroski. Ele é um doutor em teologia, ele vai continuar conversando com a gente a respeito da autoridade da Bíblia. Agora, Michel, antes das suas palavras finais, eu quero fazer assim 3 perguntinhas, aquele tipo assim, pergunta com resposta rápida, ok? Bem ping-pong. E eu vou ser assim muito legal, porque cada uma dessas perguntas era para ser uma live de 2 horas. Mas vamos lá. Primeira, Michelson, a Bíblia é narrativa, descritiva ou normativa? As 3 coisas. Próxima. A teologia nasce de uma relação com a comunidade ou a teologia deve ser aplicada à comunidade? Segunda alternativa, com certeza. Ok. O que é inspirado? A Bíblia ou somente as palavras de Jesus? No caso de Jesus, as palavras são totalmente inspiradas porque provieram da fonte, né, dos lábios dele. No caso dos autores humanos, a mente deles é que é inspirada. Por isso que nós, adventistas, não somos aquilo que chamamos de inerrantistas, né? Nós cremos na infalibilidade da Bíblia. A mensagem é infalível. Mas o conduto dela, ele não é infalível, né? Os seres humanos que a redigiram eram humanos falíveis. A língua usada, por mais que fosse boa para expressar conteúdos religiosos, como é o hebraico, né, ela também tem seus limites. Ela é humana, é uma construção humana. Então, nós, adventistas, e muitos protestantes, né, reformadores também pensavam assim, cremos na inspiração de pensamento, não verbal. Deus deu as ideias, com exceção de algumas partes, como os 10 mandamentos, por exemplo, né, que foram escritos pelo dedo de Deus. O restante, Deus deu as ideias, os pensamentos, sonhos, visões, e disse aos autores, agora escrevam. E eles usaram os recursos linguísticos, né, comparativos, narrativos, do tempo deles, que é um exemplo bem simples. Pedro era um pescador, tinha, obviamente, um vocabulário limitado, recursos gramaticais limitados, e escreveu uma linguagem bem simples, como João também. Agora, Paulo era um erudito, era um intelectual. As cartas dele são muito mais elaboradas. Pedro chega a dizer que elas são mais complicadas e alguns até torcem, como fazem com as demais escrituras. Olha que legal isso aqui. Para Pedro, as cartas de Paulo eram escritura sagrada, tanto quanto as demais escrituras. Isso já derruba algumas chaves hermenêuticas que rondam por aí, né? Então, é importante estudar esse ponto, como é que foi o processo da inspiração. Essa obra aqui, o Tratado de Teologia, fala muito sobre isso. Tem uma parte extensa aqui
que fala sobre a revelação, a inspiração, e é algo maravilhoso ver como Deus usou os seres humanos nesse processo. Muito bom. Obrigado, Michelson. Eu acabei falando muito. Ó, amigos, eu tô com a minha Bíblia aqui, eu quero convidar o Michel a pegar a Bíblia dele. Pastor Omar, você tá com uma Bíblia aí também? Né? Se tiver, pega uma Bíblia aí também. Ó, o pastor Omar já tá mais moderno aí, né? A área dos jovens. Coloque ela perto do coração aí, gente. Agora você que está acompanhando na live, coloca a Bíblia perto do coração. A Bíblia fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Precisamos disso hoje. Jovem, faça da Bíblia aquela que está guardada no teu coração, das palavras do Senhor, para que você, no mundo de pessoas impuras, você seja puro. No mundo de pessoas desonestas, você seja honesto e você faça a diferença. E nós vamos pedir agora, então, pastor Michel, que ore por nós, então, e para que a Bíblia esteja no coração do nosso povo, da nossa juventude. Amém. Eu vou só reforçar o convite que o pastor Elmar fez, de vocês assistirem, por favor, né, o sermão de sábado. Eu vou repostar também em meu canal. O título, amanhã à noite eu devo repostá-lo aqui no meu canal. O título é A Serpente como Chave Hermenêutica. É um título provocativo, eu sei, mas ali eu começo falando sobre os enganos, né, que Satanás, os argumentos que Satanás usou para derrubar Eva, levá-la ao pecado, e Adão também, e depois os enganos que ele tentou, com os quais ele tentou derrubar Jesus no deserto, e lá ele foi frustrado. Sempre foi, é isso mesmo que Deus disse? Ou então no deserto, se é desse jeito, se é assim, sempre colocando dúvidas. Portanto, se você se deparar com alguém que coloca dúvidas na palavra de Deus, que coloca dúvidas com respeito à inspiração da palavra de Deus, você já vai saber que voz está falando por meio dessa pessoa. Pode até ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa que está tentando fazer alguma coisa que ela crê ser correto, mas, lamentavelmente, isso não vem de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada. Ok? E Jesus sempre respondeu com: assim diz o Senhor, está escrito. Essa é a resposta que temos que dar para a cultura que nos rodeia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a regra de fé e prática, e deve ser assim até o fim, porque ela é uma lâmpada para os pés, luz para o caminho. Se ela for apagada, ficamos no escuro, tá bom? Vamos orar então, pastores? Amado Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos de todo o coração pelo presente maravilhoso que nos deste por meio da tua palavra, a Bíblia Sagrada. Essa coleção de livros maravilhosos que nos ajudam a enfrentar este mundo de pecado e apontam para a eternidade, nos dando esperança. Ajuda-nos, Senhor, a ter mais disposição para lê-la, para estudá-la. Possamos dedicar mais tempo às tuas coisas, especialmente ao estudo da Bíblia, e menos aquilo que é fútil, aquilo que é trivial, que não colabora, não nos aproxima de ti. Ó Pai, obrigado pela vida daqueles que a escreveram, aqueles que deram a vida para traduzi-la também, que nós possamos hoje, aqui no século XXI, valorizar todo esse esforço e, no mínimo, estudar a tua palavra. Abençoa as pessoas que estiveram conosco nesta live, que a série que começa aqui, neste momento, avance e seja uma bênção na vida de muitas pessoas. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Então, na semana que vem, a gente se encontra mais uma vez na segunda parte desse tema, a autoridade da Bíblia. Se você gostou, deixa o seu like e também fale dos seus amigos esse conteúdo, que eu tenho certeza que o que a gente conversou aqui vai abençoar a vida de muitas pessoas. Tá joia? Boa noite a todos e até semana que vem.